Recentemente eu venho a ler Hunter x Hunter. Eu já assisti o anime, mas me deu uma vontade assim de ler o mangá para ver qual a diferença do anime e do mangá. Então eu me deparei com essa história aqui, que eu já sabia que era uma história muito boa e que era um passado que eu realmente acho intrigante, o quão bom ele é e quão bem escrito esse personagem é como um vilão. Estou falando de Jairo, esse personagem que é nos apresentado pouco, muito rápido, mas que já faz a gente ficar intrigado sobre quais são os seus objetivos. Esse personagem que é muito interessante, não mostrou muito sobre ele até agora na obra, até onde eu li, mas onde eu li, já sei que esse personagem ele é muito bom. Sendo assim, eu vou fazer um vídeo aqui hoje sobre o passado de Jairo. Esse passado que eu acho muito interessante, onde mostra quais são os motivos de Jairo fazer o que ele fez, como fundar uma organização grandiosa em um local totalmente isolado do mundo, para assim criar uma droga e fazer o mundo entrar em caos por conta dessa droga. Os pensamentos de Jairo foram moldados por conta desse passado dele. Então, se vocês querem ver o passado do meu amigo aqui Jairo, curtam esse vídeo, deixem o like e se inscrevam. E se quiserem também mais vídeos sobre Hunter x Hunter, comenta aí. Eu fico mais do que feliz resumindo essa obra incrível que é Hunter x Hunter. Bom, eu vou te dar aqui um breve resumo sobre antes um pouco dessa história de Jairo começar. Bom, aqui vamos um pouco antes aqui com Gon, Killua e Kaito, que estavam investigando o ninho das formigas quimera. Bem ali um ser apavorante do nada vem e arranca o braço de Kaito. Gon já fica ali com muita raiva e Killua já dá o supapo nele para derrubá-lo. Até porque Killua já vê automaticamente que é impossível derrotar aquele ser por mero instinto. Depois disso, mostra que eles são fracos e eles precisam de treinar para poder enfrentar esse ser e resgatar Kaito. Muito interessante essa parte, porque Killua ele ainda sente um pouco de remorso por ter deixado o Kaito lá sozinho enfrentando aquele monstro. Mas o Gon ele não culpa Killua, mas sim ele agradece ele. Ele vê que o Killua ele fez aquilo pelo bem dele e não porque ele queria deixar o Kaito lá. Muito interessante essa parte. Bem, eu não vou entrar muito nesse assunto, né? Mas beleza. Na parte ali onde ele estava ficando mais forte ali, treinando ali para enfrentar o Knuckle, do nada, entra no quê? No arco do nosso querido Jairo. É algo que acontece subitamente no mangá e eu acho muito incrível isso, porque tudo parece que o Jairo vai se encontrar com o Gon, mas no final não acontece isso. Talvez mais pra frente. Bem, já começa nos contando que desde quando ele nasceu, ele sempre viveu em um lugar pobre. Neste lugar, antes mesmo dele saber falar, sempre aprendeu a trabalhar para os outros, mas ele nunca ganhava nada em troca, até que no final ele foi e espancou o próprio pai e escapou. Bem, agora vamos ver o que aconteceu e por que ele fez tal coisa e por que ele fez isso com o próprio pai. Bem, vemos aqui que o passado dele não era um dos melhores. O pai dele, ele bebia direto e ele tinha uma rotina muito fechada. Muito difícil, 2 vezes ao dia e nunca acima das 9 horas. Ele tinha a regra de não poder sair da cama, até porque o pai dele não gostava de barulho. Qualquer barulho que acontecia era motivo do pai espancá-lo. Por isso ele aprendeu a dormir quieto, até porque ele não queria atrapalhar o pai. Para noites que ele precisava ir no banheiro, ele já tinha pensado nisso tudo e usava uma garrafa de bebidas para poder se aliviar de noite, até porque ele não poderia sair de lá de cima da cama e ser espancado pelo pai de novo. Não incomode as pessoas. Uma frase que o pai dele falou para ele, ele guardava essa frase como um sentido de vida, algo que realmente era importante para ele, um tesouro. Ele via essa frase como algo muito belo, porque ele sempre viveu uma vida triste, uma vida pobre e nunca teve nenhum presente, nada para se divertir como uma criança normal. Sendo assim, ele guardava essas palavras como um ensinamento para a vida toda. Existia 2 razões para isso. Uma é porque quando o Jairo tinha 5 anos, ele teve uma febre muito forte e quase morreu. Então o pai dele foi lá e cuidou dele a noite inteira, trocando aquelas toalhas da cabeça dele e olhando ele para ver se não piora. A outra razão foi porque o pai ele nunca pediu para que o Jairo saísse de lá. Mas certo dia, um homem do nada
foi lá e falou algumas coisas que o Jairo não gostou muito bem. Falou que o pai dele, ele só mantinha o Jairo lá porque era conveniente. Jairo, ele trazia dinheiro para casa, sendo assim, não tinha motivos para o pai jogar fora uma renda, não. Algo que ele pudesse usar para acumular dinheiro e assim comprar sua bebida barata. Bem no fundo, Jairo sabia que o pai poderia estar fazendo aquilo por motivos gananciosos, motivos que não fossem gostar dele. Mas Jairo se recusava a acreditar naquilo e se recusava a acreditar no que o homem disse. Sendo assim, ele subitamente ataca esse homem, mas aos olhos daquele cara, ver o garoto ali se jogar pra cima dele, de repente deixou ele bem nervoso. O cara então espancou o Jairo até quase morte e no final, não contentado com o que ele já fez com o garoto, o homem disse palavras que Jairo pegou como algo muito doloroso, mais doloroso do que a própria surra. Tais palavras eram sobre que quem cuidou do garoto quando ele tinha febre não era o pai, e sim o vizinho. O pai nunca ligou para Jairo. Mesmo o filho estando lá, todo doente, o pai continuava bebendo no seu canto e não ligando para o que acontecia. Perguntou até o que ele pensava se o filho morresse. E o que o pai disse? Eu não ligo. Ele não tem importância no final das contas. Enquanto ele ouvia aquilo daquele homem, ele não podia acreditar. O próprio pai, ele estava passando ali por perto, olhou para o seu filho no pé de outro cara, sendo claramente surrado e não fez nada, só ignorou ele. Depois de ver aquilo, Jairo finalmente entendeu. O universo não se interessava por ele, ele não era importante. O não incomode as pessoas. A razão para ensinar aquilo ao filho era simplesmente para evitar problemas com a justiça ou com coisas assim que poderiam atrapalhar a vida do pai. Aquele ensinamento para seu filho não foi algo que foi para o próprio bem do filho, mas sim para o bem dele. Não incomode as pessoas, não incomode os humanos. No final das contas, Jairo nunca foi tratado como humano. Isso repercutiu na mente do garoto e fez com que ele usasse o martelo que ele tinha encontrado e acertado a cabeça do pai, assim deixando aquela comunidade. 9 anos depois, Jairo construiu a NGL. 9 anos após isso, ele virou um líder de nação e hoje em dia descartou completamente seu lado humano. Esse descartou completamente o lado humano seria dito porque ele virou um soldado da Formiga Quimera, a rainha, mas mesmo tendo virado um soldado da rainha, ele ainda tinha consciência própria, ele ainda trabalhava para os seus próprios meios. Ele, com sua raiva excessiva, com seu gigantesco ódio, conseguiu manter suas memórias quanto humano, assim saindo das garras da rainha e procurando de novo, novos meios para poder se vingar da humanidade. O motivo para ter criado a NGL era por poder espalhar o caos pelo mundo. Jairo odiava esse mundo. Sendo assim, ele criou drogas. Aquelas drogas, elas incentivavam as pessoas a brigarem, a causar mal pelo mundo. Jairo, ele passou pela cidade onde Gon estava e nunca se encontraram, mas não quer dizer que eles não vão se encontrar, até porque eu acredito que Togashi não tenha feito isso por nada. Ele não criou um personagem, um backstory tão foda pra largar ele de lado. Ele vai usar esse personagem mais pra frente e vai ser para algo muito importante, eu acredito. Mas alguma coisa ele vai fazer e essa coisa que ele fizer vai abalar completamente o mundo. Eu tenho certeza disso. Bom, sendo assim, finalizando a história de Jairo. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam, comente e compartilhe. Falou e até o próximo vídeo.